Um profeta, Daniel Mastral, que já se foi, chegou a afirmar que dia 23 de setembro aconteceria o arrebatamento da igreja. E isso se espalhou, isso verberou por muitas bocas por aí, se espalhou pelo mundo. De forma que dia 23 de setembro muita gente se preparou para o arrebatamento. E fizeram até vídeos de pessoas desaparecendo, vídeos falsos. E muita gente acreditou que essa profecia aconteceria mesmo e que ela se cumpriria no dia 23 de setembro. Nós já estamos no dia 25, eu estou aqui. A igreja não foi arrebatada e nem poderia ser, sem que antes esses 3 sinais primeiro acontecessem. Quais são os 3 sinais? 3 são os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Sinal número 1, o princípio de dores, capítulo 24 de Mateus, versículo 6. Ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Este é o sinal número 1 que antecede o arrebatamento da igreja. E este sinal ainda não aconteceu. Não estamos vivendo o princípio de dores, como ele diz, porém tudo isto é o princípio das dores, Mateus 24, 8. Isso ainda não aconteceu, portanto, não pode acontecer o arrebatamento da igreja. O segundo sinal que antecede o arrebatamento da igreja é o surgimento da besta e do falso profeta, que diz no capítulo 13 de Apocalipse. A besta, o falso profeta, surge primeiro. Este é o segundo sinal. E este sinal ainda não aconteceu. O terceiro sinal é a grande tribulação. A grande tribulação está também no capítulo 24 de Mateus. O próprio Cristo diz, 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, assim por isso os que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando pois virdes, presta atenção, quando pois virdes o abominável da desolação, o abominável aqui é a besta, é o falso profeta, 24:15 de Mateus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele vai querer ser como Deus, adorado como Deus. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Alguns atribuem essa profecia para o cerco de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Entretanto, esta profecia de Jesus ela vai muito além disso. Observe o texto, Mateus 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo, aqui, versículo 21, neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É grande tribulação e a igreja está lá. Aí ele diz, ele continua, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Perceba que ele não está se referindo apenas a Israel, como alguém põe esse texto para o cerco que houve em Jerusalém no ano 70. Não. O Senhor está falando muito além disso, está falando de grande tribulação e dos escolhidos por toda a terra. E ele diz ainda que aqueles dias, se não fossem abreviados, ninguém seria salvo, Versículo 23 do capítulo 24. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esses eleitos aqui é toda a terra. Vede que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele se manifestará nas nuvens, e não é coisinha oculta. Não, onde estiver o cadáver, aí sim ajuntarão os abutres, versículo 28. O versículo 29 é que virá o arrebatamento. Então eu disse, o primeiro sinal que antecede o arrebatamento é o princípio de dores. O segundo sinal que antecede o arrebatamento é o surgimento da besta e do falso profeta, capítulo 13 de Apocalipse.
O terceiro sinal que antecede o arrebatamento da igreja é exatamente a grande tribulação que o próprio Cristo descreve aqui. E ele diz no versículo capítulo 24 e 29, logo então em seguida a tribulação daqueles dias é que o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos da terra de uma outra extremidade do céu. Aqui é o arrebatamento. 3 são os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. 1, o princípio de dores. 2, o surgimento do falso profeta e a besta. 3, a grande tribulação. O próprio Cristo descreve e diz que é depois dela é que ele recolherá os seus escolhidos. Isso é arrebatamento. Se ainda assim você acha que não é o bastante, vejamos o que Paulo disse, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz: para que creiamos que é isso mesmo que vai acontecer. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá. Paulo está dizendo, aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que eu acabei de dizer aqui, o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, assim que se assentará como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus, como eu li no capítulo 24, onde o próprio Cristo falou, quando o abominável da desolação se assentará no trono querendo parecer Deus, ser como Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O próprio Cristo disse isso. Então, não há por que se perturbar, irmãos. O arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes, aconteça o princípio de dores. O arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes, 2, aconteça o surgimento da besta e do falso profeta. O arrebatamento da igreja jamais acontecerá sem que antes, 3, aconteça a grande tribulação que o próprio Cristo descreve. Só depois dela é que o Senhor recolherá a sua igreja. Portanto, não há por que você se preocupar e ficar dando ouvido a profecias mentirosas que contrariam a palavra do Senhor. 23 de setembro, a igreja seria arrebatada. Isto é impossível de acontecer sem que antes aconteçam os 3 eventos que antecedem o arrebatamento da igreja. E você, acreditou mesmo nessa profecia de que a igreja seria arrebatada no dia 23 de setembro?